Olha, principalmente as questões de valor. Para quê? Por que a luta? As origens das lutas e essa questão de luta serve para brigar, luta serve para poder atacar um outro ou se defender. É uma questão, a gente estava falando, uma questão que foi cobrada no Enem do ano passado sobre a questão do autocontrole dos valores da questão filosófica da luta. Então, não só da luta, Rafa, mas eu acho que de todas as questões é entender esse espírito cooperativo, esse espírito de valorização do fazer mais do que vencer dentro da educação física. Eu peço, porque eu fui citado pelo candidato, então eu queria falar sobre a questão filosófica, né? Porque você mencionou, eu tenho direito à resposta. Mas é interessante falar de lutas, porque quando a gente volta para a Grécia clássica, antiga, essa questão corpo-mente estava muito próprio das polis. Das cidades. Exato, das cidades gregas, né? Então essa questão da luta era muito clássica, muito própria de Esparta, enquanto Atenas tinha um desenvolvimento muito forte da área da reflexão, do pensamento, do discurso, da retórica. E os romanos eles tiveram algo muito legal, porque eles propuseram essa junção. Para que não houvesse essa dicotomia, que muitos acham que existe a dicotomia, né? Entre corpo e mente. Claro. E eles propuseram aquele princípio, mens sana in corpore sano. Uma mente sana, um corpo são. E há o que o Paulo até colocou, né? Quer dizer, o exercício físico ele produz, dentro dos benefícios, inclusive um benefício intelectual. Claro. Né? E a própria a luta, né? É muito interessante, tirando algumas lutas aí, que eu entendo, na minha perspectiva, um pouco violentas demais, mas eu vejo algumas lutas como efetivamente um domínio do corpo, o uso, por exemplo, o judô, né, como as orientais, né? Isso. O uso do corpo, o uso da força do oponente para derrubá-lo, o uso de estratégias. Nas Paralimpíadas, por exemplo, eu estava vendo a luta de deficientes visuais, muito interessante, o toque puro e simples. Tato, né? O tato, a movimentação, você derrubar o seu oponente, não para machucá-lo, mas para fazer um jogo. É muito interessante. Pois é, isso é meio complicado, não? Por exemplo, o MMA está super em voga, né? Atualmente os jovens têm gostado muito, ido, né? As lutas, mas é uma luta violenta. É violenta, com certeza. Isso é apropriação. A gente falou da diferença do jogo e do esporte. Então, a política neoliberal, o capitalismo, ele quer um espetáculo para ser vendido. Quem sangue, né, professor? Eles querem sangue para poder ser vendido, para poder chamar a audiência. Então, eles querem ganhar dinheiro. A prova do Enem vai num sentido completamente oposto. É a valorização da filosofia, é a valorização do respeito, do autocontrole. Não é aquele espetáculo. É a valorização da coisa saudável, do exercício saudável. Então, isso daí, o próprio futebol, o vôlei, as modificações que aconteceram. O vôlei mudou todo um placar em função dele caber dentro de uma programação. Um horário razoável. Então, as políticas neoliberais, elas se apropriam das práticas corporais para poder vender. O Ronan tem falado muito da questão do neoliberalismo, porque esse link, né, Ronan, isso é próprio do Enem. Tem uma leitura social, política dos fenômenos da educação física de outras áreas. Então, possivelmente, isso vai cair, essa questão de MMA, como você mencionou. Eu até comentei de um filme, Jogos Vorazes, que é um filme que está hoje em dia, os jovens têm visto muito, que é exatamente um jogo em que as pessoas têm que se matar e a mídia transmitindo aquilo em tempo real e as pessoas querem ver sangue. Então, o MMA tem um público forte exatamente porque produz aquela violência. E há patrocínio, há investimento, e aí é tudo por causa do dinheiro, não por causa da arte em si, do esporte em si. Né? E incentivam, de certa maneira, a violência, com certeza. O aluno pode ter essa visão crítica, professor? Deve ter essa visão crítica? Na interpretação do texto, sim. Como não é uma prova aberta, como, por exemplo, a segunda etapa da Federal, que aí sim ele pode expressar, sobretudo na redação ele pode expressar, mas ele tem que ter essa, entre aspas, maldade, que aí é a sabedoria, é ter o olhar crítico sobre a estruturação do texto. E perceber, por exemplo, que uma arte, um esporte, uma competição, como você mencionou das Olimpíadas, achei interessante, não tem só o evento esportivo da educação física ali, mas há interesses políticos, econômicos, sociais. Ele tem que ter esse olhar crítico. E é aí que a filosofia e a sociologia entram em todos os conteúdos, né?
Para saber mais sobre o assunto, visite o site www.plantãoenem.com.br.